Estamos agora no livro de Zacarias, esse profeta que fala coisas tão profundas e parece que ele está falando para os dias de hoje. Ele falou para aquele tempo, mas isso é obra do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que fala conosco hoje. Zacarias capítulo 11, vamos pedir a direção de Deus? Meu Pai, nós estamos lendo esse livro e peço que a Tua palavra venha entrar em nós como uma semente que cai na boa terra. É o que eu peço e peço que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 1. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque os mais poderosos são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derrubado. Voz de uivos dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Comentário: as metáforas dos grandes carvalhos, bosques fortes e leões referem-se à região do Vale do Rio do Jordão. Naqueles tempos, podem significar vários julgamentos divinos contra o rebelde povo de Israel. Seguindo para o 4. Assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as mataram e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens cada um na mão do seu próximo, e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, e uma chamei graça, e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas. E destruí os 3 pastores no mês. Mesmo a minha alma se impacientou deles, e também a alma dele se enfastiou de mim. E eu disse, não vos apacentarei mais, o que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído. E as que restarem, comam cada um a carne da outra. E tomei a minha vara, graça, e a quebrei, para desfazer a minha aliança, que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi desfeita naquele dia, e assim, conhecer os pobres do rebanho que me respeitavam, que isso era a palavra do Senhor. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata, e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, a união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor disse-me, tomai ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena, não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda, ele a despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e os seus olhos direito completamente se escurecerá. O comentário diz, Zacarias recebeu a missão de representar o pastor bom e o pastor iníquo. Como o bom pastor, ele representa Jesus, o Messias, e apacentaria as ovelhas destinadas à morte. Como o pastor iníquo, ele simbolizaria o anticristo, que come a carne da ovelha e despedaça até as unhas dela, o que significa sua fúria contra os fiéis a Deus. E garanto que essa seria a vontade de Satanás, despedaçar o povo de Deus, né? Porque quando ele vê o ser humano, ele vê aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o prazer dele é destruir isso e mostrar para Deus que ele está vencendo. Mas quando nos entregamos a Deus completamente, passamos a ser totalmente dele. Zacarias capítulo 12.
peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. O comentário, naquele dia, indica a plenitude do julgamento do mundo e a salvação final do povo de Deus. Naquele dia, pode ser hoje em dia, para os sedentos da salvação. Mas, para os judeus, o Senhor Jesus será a fonte aberta para purificá-los dos pecados. Naquele dia, o Senhor mostrará a diferença entre aqueles que o servem e os que não servem, como está em Malaquias 3:18. No 4. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam neles, mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá dirão no seu coração, os habitantes de Jerusalém são a minha força, no Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha e como um facho de fogo entre gavelas, e à direita e à esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. O comentário diz, no fim dos tempos, todas as nações se juntarão contra Jerusalém e Israel, mas o Deus de Abraão intervirá e as destruirá. Essa profecia se refere à batalha do Armagedon após o período da grande tribulação, como se vê em Apocalipse 16:16. Quantas nações há hoje que fariam de tudo para destruir Israel? E por que elas não conseguem? Porque há uma promessa de Deus sobre Jerusalém. E o próprio Senhor Jesus, no Apocalipse, é dito que ele virá para reinar. Ele vai reinar 1000 anos aqui na terra. E todos os salvos com ele. Agora o 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, e quem transpassaram e prantearam sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui claramente se está falando de Jesus, né? 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. E a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, e as famílias da casa de Natã à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e as suas mulheres à parte. Todas as minhas famílias remanescentes, cada família à parte, e suas mulheres à parte. O comentário: arrependimento não é sentimento, e sim obediência à voz do Espírito Santo. É uma atitude de fé que se toma ao ouvir a palavra de Deus. Uma vez arrependida, Israel receberá o Espírito da graça e reconhecerá o Senhor Jesus como o Messias transpassado pela nação. Temos como provar o nosso amor por Jesus? Claro, através da nossa obediência, né? Não é suficiente eu dizer para Deus que eu amo se apenas são palavras, é preciso ter atitudes. Zacarias capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E acontecerá que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe
que o geraram lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando profetizaram. Comentário: profecias falsas são aquelas ditas pelos falsos profetas e também pelos possessos de espírito enganadores em muitas igrejas cristãs. Porque hoje o diabo se aproveita da própria palavra de Deus para inverter os valores. Por exemplo, há pessoas que elas, para saciar as suas vontades, ela consegue pegar um versículo bíblico fora do contexto e ela consegue, então, usar a palavra de Deus para convencer outras pessoas. Então, por isso a necessidade de você conhecer a palavra de Deus, não a letra, porque a letra mata, mas o espírito. 4. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto, de pelos para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalha a Sião as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará dela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. O comentário: Deus sacrificou o pastor Jesus, que ele mesmo escolhera a fim de salvar aqueles que creem. No Antigo Testamento não há referência mais clara que aponte para Jesus, a sua igreja. E com tantas evidências, aqui no Velho Testamento, com respeito a Jesus, e aqueles religiosos que conheciam tão bem a palavra de Deus, não puderam compreender que aquele que estava diante deles era o próprio Deus. Jesus foi um homem que nasceu neste mundo, o único, sem nenhum pecado. Zacarias 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. O comentário: o dia do Senhor. No texto trata de julgamento e livramento. Refere-se à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo para estabelecer o seu reino terrestre, o milênio. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. O comentário do 2 e 3, todas as nações contra Jerusalém. O próprio Deus suscita inimigos contra aqueles que têm conhecimento da verdade e mesmo assim se rebelam. Essa profecia diz respeito ao final dos tempos, quando Jesus e Israel serão cercadas por todas as nações da terra, lideradas pelo anticristo. Será a batalha do Amargedon. Mas o Senhor pelejará pelo seu povo. Essa guerra será travada próximo ao fim da grande tribulação. Mateus 24, 21 e 22, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E concluindo o comentário, que terminará com a volta do Senhor Jesus. A partir daí, ele iniciará o seu reino messiânico. E essa tem que ser a esperança da igreja hoje, aguardar a volta do seu Senhor, Quando nós gostamos de uma pessoa, queremos vê-la. Assim também a igreja aguarda aquele que morreu e ressuscitou e aguarda ela para um casamento, para vivermos a eternidade com ele. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente,
E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Comentário: os pés sobre o Monte das Oliveiras são os pés do Senhor Jesus. Essa profecia trata do seu retorno ao mesmo lugar de onde ascendeu aos céus. Lucas 24, 50 e 51. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Em Atos 1, 9 ao 12, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Concluindo o comentário: quando isso ocorrer, aquela área terá uma mudança drástica. O monte será dividido. Assim, uma metade vai para o norte e a outra metade vai para o sul, formando um vale entre elas. Seguindo para o 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. O comentário: Azel é o local próximo a Jerusalém, cuja localização exata é desconhecida. 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O comentário do 8, a corrente de águas vivas, fala da salvação que fluirá de Jerusalém. Naquele dia, o Senhor Jesus promoverá o mais espetacular trabalho de evangelização jamais visto em todo o mundo. E todos aqueles que aguardam ansiosamente a volta do Senhor Jesus não vê a hora de poder estar com Ele pessoalmente. Por isso, nós nos sentimos, impulsionados pelo Espírito Santo a falar do nosso Senhor para quanto mais pessoas a gente puder. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lugares do rei, e habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará seguro. Comentário: o Senhor Jesus reinará sobre toda a terra após destruir os exércitos do anticristo. Haverá um só Senhor em toda a terra e um só será o seu nome. E a paz se estenderá por todo o planeta. No 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé. Eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra a mão do seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. O comentário do 12 ao 15, a praga ferirá aqueles que se voltarem contra Jerusalém. Os versículos falam do juízo que virá sobre as nações comandadas pelo anticristo. Então nós estamos vendo profecias para o futuro que ainda não aconteceu nem sequer para nós. 15. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos,
e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vier contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. O comentário: todos os que restarem, indicam os salvos. Eles subirão ano após ano a Jerusalém para adorar o Rei Jesus e celebrar a festa dos tabernáculos. E para finalizarmos, o 20, naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Para finalizarmos, santidade ao Senhor era a inscrição gravada em uma lâmina de ouro que ficava atada na mitra do sumo sacerdote. Expressava a dedicação ao Senhor. Mas diante do reinado do Senhor Jesus, tudo em Jerusalém será santo, puro e consagrado. Até as campainhas dos cavalos e as panelas da cozinha, pois o Senhor Deus santifica tudo o que se encontra ao seu redor. E hoje nos santificamos por meio da sua santa palavra. Bom, se você tem gostado do conteúdo, dê o seu gosto, coloque nos comentários o que você gostaria de falar e partilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Deus abençoe.